importante é você falar com segurança. E aí, se você tem todo esse conhecimento, como utilizar a sua comunicação verbal e não verbal, você consegue ter mais tranquilidade e principalmente a segurança, como a gente já falou. E a questão da resistência é treinamento, porque às vezes a pessoa fala muito por muito tempo, perde a voz porque não teve um treinamento adequado dessa musculatura. Ou seja, para a pessoa que quando vai falar em público percebe a modificação da voz ou a perda parcial ou total da voz, precisa ter como em mente o seguinte: número um, se ela procurar se tornar mais segura no que diz respeito às técnicas de oratória, a chance de ela perder a voz, de ela ter esse problema na voz, diminui. E se ela fizer exercícios inclusive que você ensina no Comunique-se, se ela fizer exercícios, isso também diminui. Ou seja, não adianta só ela dominar o conteúdo que ela vai falar, sobre o qual ela vai falar, e também dominar as técnicas de oratória que eu ensino. Não adianta só isso. É necessário fazer também os exercícios para a voz. Assim como também não adianta só fazer exercícios para a voz. É necessário que ela domine essa outra parte, correto? E super correto. E o que a gente tem que pensar? Além de ter essa ciência, esse conhecimento, um treinamento. Quanto mais eu treino, mais segura eu fico. Então, às vezes, as pessoas têm medo e perdem a voz e aí não tenta depois. E tendo esse conhecimento, colocando em prática, ela vai ter sucesso, não tem dúvida. E além de exercitar essa musculatura para ela não perder. Vai depender sempre da demanda vocal que ela tem. No fim, aqui eu vou te pedir para demonstrar algum exercício um pouco assim rápido, mais prático. Tá? Tá ótimo. Perguntaram aqui também: acho a minha voz infantil. O que fazer? Então, vou te contar o que já aconteceu comigo. E eu entendo quando essa pessoa fala, acho a minha voz infantil. Na minha graduação, eu era exemplo de voz infantil. E, de repente, eu ia para assim, imagina, você fazendo graduação em fonoaudiologia para trabalhar sua comunicação. E aí, quando ia começar a matéria de voz, eu já ia falar, já vai me colocar aqui, Silvia, fala aí para exemplo de voz infantil. E eu fui compreender, e eu acho importante também, vocês que estão assistindo, entender qual que é o processo. Então, primeiro, tá? E eu vou explicar o porquê que eu tenho uma voz mais aguda. A voz infantil, a gente relaciona a voz mais aguda, não é isso? Então, quando a gente escuta uma criança falando, a gente escuta uma voz mais fina. Então, primeiro, está relacionado ao tamanho da prega vocal, onde a voz é produzida. Então, se o tamanho da prega vocal for maior, a voz é mais grave. Se for menor, ela é mais aguda. A minha prega vocal, ela é bem menor. E aí, ela é mais aguda. Além disso, tem outro fator. Se você, dependendo da sua caixa de ressonância, se você tiver uma rinite alérgica que tampa um pouquinho a minha voz, eu vou ficar com uma voz mais fina. Nasal. Isso. E essa voz nasal, ela pode dar uma sensação de uma voz mais infantil. Tem uma terceira questão, que é uma pobreza de articulação. Então, quando eu tô falando mais fechado assim, então às vezes eu falo assim, desse jeito. Então, é uma voz mais o quê? Eu tenho uma alteração na articulação e deixa a minha voz mais aguda. E também tem um lado emocional. Como eu falei, a voz expressa sentimento e emoção, e aí eu brinco muito assim, a voz infantil, às vezes a pessoa tá já lá com os 25, eu falo, tá com medo de crescer aí, né? Tenho medo aí de enfrentar, e também uma questão de traumas, porque a voz, ela expressa também isso. Então, primeira questão, o tamanho da prega vocal, mais conhecida como as cordas vocais, onde a voz é produzida. Quanto menor, voz mais fina, tá? Segundo, essa questão da articulação. Articulação menor, a voz pode ficar mais fina. A questão das ressonâncias, onde você joga a sua voz.
A voz pode caracterizar como uma voz mais infantil. E também tem um lado emocional. Tá, então uma coisa que a pessoa que tem a voz infantil já pode fazer é abrir a boca, correto? Exatamente. Tá, né? Eu falo, Exatamente. o povo coloca tanta coisa na boca, né? Abre a boca para colocar tanta coisa, um sushi, né? Abre para pôr um sushi na. Tô falando de sushi, aí quem pensou besteira, né? Pô, que negócio enorme. Você abre a boca para pôr tanta coisa nela, filho de Deus. Por que não vai abrir para falar? Não é verdade? A pessoa precisa abrir e fechar a boca. Aliás, as pessoas gostam muito da minha dicção. Apesar de eu ter consciência de que quando eu quero fazer graça, em momentos de humor, o que eu faço? Eu empobreço a minha dicção, por querer. É nítido. Eu fico mais mineira, mais regional. Eu engulo, porque o mineiro ele come, né? O fim das Como? palavras e tal. Eu fico mais mineira, enfim. Mas quando eu quero, a minha dicção ela é realmente muito boa e as pessoas elogiam muito. O que eu faço de diferente de quem não tem uma boa dicção, além de abrir a boca? Você tem uma articulação super precisa, Cintia. E essa articulação precisa, ela gera segurança. Você é muito firme no que você fala. Então, além dessa abertura da articulação, é a sua projeção vocal. E, além disso, sua postura comunicativa. Então, tudo isso é um conjunto. Por exemplo, na live, o que sobressai aqui mais? A expressão facial, corporal e a sua projeção vocal, principalmente. E você tem isso, você tem uma boa abertura, que não é uma abertura na horizontal, e sim na vertical. A sua abertura ajuda na projeção vocal. E essa questão da sua precisão articulatória, você fala muito bem os sons, os fonemas. Eu vejo que você valoriza muito isso. Então, quando a pessoa fala que você fala bem, com certeza está relacionado não só a sua articulação, mas a sua postura, o seu gesto vocal para falar. Falando em postura, até porque uma pessoa que se curva, né, ela já fala para dentro. Quando a gente tem a postura que eu ensinei aqui, que é a postura da Mulher Maravilha, aliás, amanhã eu vou me vestir de Mulher Maravilha, porque estou cheia de dores e o que eu prometo eu cumpro. A postura da Mulher Maravilha, que é esta postura aqui, ela faz com que a voz fique melhor, então, né? Olha, olha aqui, todo mundo me escuta agora, tá? Eu só vou mudar a postura da cabeça. Porque aqui é a laringe, aqui estão as pregas vocais onde a voz é produzida. Então, todo mundo vai me escutar agora. Eu vou fazer o som do A prolongado. Mudança de postura de cabeça. É por isso que a gente não consegue gritar muito na montanha-russa, né? Imagina essa postura. Você vira assim na montanha-russa, você não consegue. Você tá de cabeça para baixo, você fica sem voz. Lembrando de montanha-russa, a última que eu fui, eu comecei falando e terminei falando nada. Muito. Faz de novo, doctor, para o povo ver, por favor. Então, vamos lá. Bom, emissão do A. Por que a gente fala A? A vogal A é mais aberta. Então, ela é mais fácil de ser alterada. Então, postura. Vou falar o A prolongado. Vocês fazem aí, teste aí. Vou fazer também, todo mundo junto. Então, vamos lá. Tá em casa. O que é? A mulher tá em casa, o marido chega, ele acha que ela é uma louca. Vai. Vamos lá. Começamos. Vamos lá. Emissão do A, prolongado. Parece estar recebendo espírito, gente. Fez o teste. E aí, gente, imagina, você me chama, Cíntia, e eu tô aqui falando com você. Assim. Postura. Entendi.
Até as caixas de ressonância, elas ficam mais comprimidas, porque nós temos caixas de ressonância interna. Aí no curso, gente, a doutora Silvia, ela mostra, ela pega aqueles bonecos de anatomia e mostra o que é caixa de ressonância, é bem legal. Você já bebeu sua água hoje? Aqui, minha filha, eu não largo isso, tira celulite, né? E é bom pra voz, viu, gente? Ó, Maçã. chique fazer live. Oi? Essa história de que a maçã, vamos falar da maçã, de que a maçã Vamos. é boa aqui para vós, é verdade? Olha, eu falo que a maçã, ela é boa para a vida, para a sua saúde. O que que acontece? Na hora que você morde uma maçã, uma pera, você não sente que tem tipo um caldinho ali? Aquilo ali não dá uma vontade de... Parece que você está bebendo um pouco de água, porque ela tem uma função adstringente. E aí, ela deixa a sua saliva menos viscosa. E quando você engole, também, para o fato de você mastigar, você trabalha com essa caixa de ressonância, que é a caixa oral. Então, você abre mais a boca. Mas não vai até lá na prega vocal. Não vai aonde a voz é produzida. Então, o ideal é treinamento, aquecimento, desaquecimento e preparar essa voz e a sua comunicação para falar. Mas eu como maçã todo dia porque eu adoro, é saudável, tem essa questão, né, que não hidrata, mas ela deixa essa saliva menos viscosa, porque eu vi aí, Cíntia, que uma pessoa falou assim, eu tenho boca seca. Gente, vamos fazer esse teste aqui também, Cíntia? Pode Vamos. fazer? Então, vamos, todo mundo vai fazer isso aqui, ó, que está assistindo a gente agora. Vai abrir a boca e vai respirar pela boca, tá? Assim, ó. 5 vezes. Agora tenta falar. Olha, Quando gente, você secou. fala, secou. E aí, olha que dá vontade. Beba água. Hum, Boca seca, você não consegue emitir de uma forma correta as suas palavras. E o problema é que quem tem medo, insegurança e não treina no Comunique-se, o que vai acontecer? Vai ficar com a boca seca, porque é uma reação fisiológica do medo. Ah, é? É porque eu não tenho boca seca. Nunca. Quando eu tô com medo, não é a boca que fica. Eu não fico com boca seca, eu fico com outras coisas. Então, para algumas pessoas, a boca seca é uma consequência do medo. É uma consequência do medo. E aí, Por quê? Ah, voz. e o quê? Com isso, elas perdem a voz na hora. Também. Ou E é hipotermia. ainda tem uma alteração fisiológica, porque você tem uma alteração cardiorrespiratória. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem sudorese, não é isso? Boca seca. São todas reações, alteração respiratória. Tudo isso afeta. E como que a voz é produzida? Ela é produzida com auxílio da respiração e das forças musculares dessa região. Afeta a projeção vocal. Entendi. Perguntaram aqui como não desafinar quando fico nervoso. Então vamos lá. Pegamos o gancho. Estou nervoso, taquicardia, alteração respiratória, boca seca. E aí eu quero falar. Eu tenho uma incoordenação pneumofonoarticulatória. O que seria isso? Uma incoordenação do seu apoio respiratório, da sua voz e da sua articulação. Com essa incoordenação, você pode ter uma voz trêmula, que é muito comum, perde a voz, ou você começa a falar e falhar a voz. Por quê? Você mexeu com uma questão fisiológica do seu organismo. E a voz, ela vem de estruturas que precisa dessa coordenação fisiológica, da respiração, da fala, dos músculos da articulação e também dos músculos da voz. Entendi. E tem a voz da Nair Belo também, né, gente? Eu sempre falei assim, nossa, ele fumou a voz de Nair Belo, que é aquela voz muito rouca. Tem como consertar a voz muito rouca, além de pedir para a pessoa parar de fumar? O cigarro, ele altera toda a estrutura da prega vocal, das cordas vocais. Tem gente que rapidamente a voz fica mais grave porque engrossa mais aquela mucosa
E tem gente que demora um tempo, mas pode até provocar câncer de laringe. Isso é muito sério, tá? O uso, tudo que é uso abusivo atrapalha com a sua saúde, o cigarro, principalmente associado com uma pinga, né? Que eu falo que são as bebidas destiladas, piora mais ainda.